Olá, tudo bem? Sou o professor Alexander Assunção e na conversa de hoje nós vamos falar a respeito de bem-estar dentro da visão da medicina tradicional chinesa. Há tempos atrás, a Organização Mundial de Saúde determinava o termo saúde como apenas a ausência de doenças. O conceito novo da Organização Mundial de Saúde é que é o completo bem-estar físico, social e até espiritual, e não só a ausência de doenças. O conceito foi aprimorado, como teria que ser mesmo. Dentro da visão da medicina chinesa, nós temos conceitos que nós vamos ter que colocar aqui antes para um profundo entendimento daquilo que vem a ser a nossa percepção de bem-estar. O primeiro conceito que eu quero colocar é sobre o Qi, a energia vital. O que vem a ser o Qi? O Qi é uma substância finíssima que promove atividades, todos os aspectos funcionais em tudo que existe no universo, principalmente nós, seres humanos, estão ligados ao Qi. Nossa capacidade funcional está ligada ao Qi. O Qi ele promove movimento, ele promove transformação. Nós temos um livro clássico chamado Su Wen, o clássico de dificuldades. Ele está contido, ele está dentro do livro Huan Ti Nei Jin, o clássico da medicina interna do Imperador Amarelo. Ele traz o seguinte conceito, que o céu oferece 5 energias: vento, umidade, secura, frio e calor. E a terra traz 5 sabores, que são o ácido, o amargo, o doce, o picante e o salgado. As 5 energias, elas entram pelo nariz, e vão se depositar no coração e no pulmão. Os 5 sabores entram pela boca e vão se depositar nos órgãos e vísceras. Cada órgão e víscera com o seu sabor específico. A energia, quando ela se eleva dentro do nosso corpo, ela leva 5 cores à face. E isso traz o brilho espiritual, a presença de espírito, tá? E aí você tem capacidade de formar palavras e emitir sons de maneira clara. Essa essência refinada dos sabores que vem dos alimentos vão nutrir os órgãos e vísceras a partir de algumas transformações que advêm do Qi, e elas vão gerar funções variadas no nosso corpo, mesmo no aspecto subjetivo propriamente dito. Então, essas atividades funcionais, por fim, mais a formação dos líquidos variados do nosso corpo e, por fim, o espírito, em seu termo mais amplo, serão formados a partir dos processos do Qi. Existem vários tipos de Qi, e dentre eles nós vamos destacar o primeiro, que é um pilar para que eu tenha o bem-estar. O Chen Qi, a energia do céu. O que vem a ser a energia do céu? É propriamente dito o ar que respira. Os indianos, o ar que respiramos. Os indianos chamavam essa energia que tem no ar de prana. A gente pode observar que quando a gente olha para o céu limpo, a gente olha assim sem piscar, a gente percebe faíscas, e a gente acha que aquilo ali está dentro de algo estranho do nosso corpo, e na verdade não. Aquilo ali é o que os indianos chamavam de prana e que os chineses chamam de Qi. Nós absorvemos esse Qi e a partir dele nós trazemos para o nosso corpo um aspecto imaterial ligado ao Yang. A segunda forma de Qi vem a partir dos alimentos e bebidas. Os alimentos e bebidas que a gente ingere vão para o nosso estômago, nosso elemento terra, e através das funções do baço pâncreas, também do elemento terra, eles passam por uma transformação, onde acontece uma transformação daquela fração dura, que é alimentos e bebidas, para uma primeira transformação, para um primeiro momento de transformação desse Qi, dos alimentos,
chamado Guti, Ti dos alimentos. Essa energia vital, ela ainda não é veiculada por nosso corpo. Ela precisa de passar por outras transformações ainda, para que ela possa cumprir suas funções vitais como rege. Essa energia Guti, ela ascende pela força do elemento terra e se encontra lá no alto com o Chanti, com a energia do céu. Vejam bem, a energia Guti, ela vem dos alimentos e bebidas, ela é mais material, portanto, ela é de princípio Yin. A energia do céu é Yang, é imaterial, e elas se juntam. Quando nós temos a junção de Yin e Yang, temos uma função. Essa função se distribui pelo corpo por várias formas, né, formando o Tson Chi, energia do tórax, né, que é responsável pelos batimentos cardíacos e pelos movimentos respiratórios, e a energia Zhen-Chi, que é a energia correta, que é a energia que faz com que tenhamos a saúde em todo o seu brilho. De Zhen-Chi se deriva outras dois tipos de energia. A Yin-Chi, energia de nutrição, ou Yun-Chi em algumas literaturas, e Wei-Chi, energia de defesa, ou energia imunológica. Essa energia imunológica, ela circula na parte superficial do nosso corpo para fazer a manutenção da defesa dos fatores patógenos externos, o vento, o frio, a umidade, o calor, a secura e o calor de canícula, né, o calor de verão, de meia estação. Fazer frente também a fatores patógenos como vírus, bactérias ou micro-organismos. E mais do que isso, um aspecto que é desconsiderado no Ocidente, a capacidade que eu tenho de fazer frente a agressões psíquicas e emocionais e manter a minha paz de espírito. É interessante dizer, então, que o estresse, uma exposição emocional, uma exposição psíquica, ela frontalmente afeta a nossa saúde e o nosso bem-estar. Então, esse Wei-Chi, que é comandado principalmente pelo pulmão, dentro da medicina chinesa, né, quando o nosso pulmão está fraco, energeticamente fraco, a gente tem mais predisposição a ser ofendido ou receber uma agressão psíquica e emocional e aquilo me tirar do equilíbrio, ok? Então, aí a gente vai começando a entender como é que esses mecanismos vão acontecer no nosso corpo. Por outro lado, a energia Yin-Chi, que é a energia de nutrição, ela flui por dentro dos vasos sanguíneos, dos Shui-Mai, dos Qin-Luo, dos canais e colaterais, e dos Tsang-Fu, que são os órgãos e as vísceras, gerando nutrição, principalmente nutrição e umidificação dos nossos sistemas internos. Daí produz também o plasma sanguíneo, os líquidos orgânicos, né, a saliva, o suco pancreático, o suco gástrico, a bilis, todos os fluidos, o suor, a lágrima, o ranho, né, e todos os nossos líquidos intersticiais, a sinóvia, o líquido intrarraquidiano, né, e assim vai. Todos os líquidos vêm a partir dessa energia Yin-Chi. Bem, uma outra forma de energia é a energia Yuan-Chi, que é a energia da fonte. Ela vem dos rins. E os rins, dentro da visão do bem-estar, né, a gente brinca falando que o rim ele faz urina, na verdade ele faz ourina, ele é o ouro do corpo. É ele que é a sede do Yin, do Yang, do cérebro, das faculdades mentais, de um dos aspectos das faculdades mentais. Mas mais do que isso, ele resguarda a energia ancestral, aquilo que a gente herda, o nosso DNA vulgarmente dizendo, o que nós em medicina chinesa chamamos de Jin-Qi, energia pré-celestial, né? A energia da essência, na verdade. Aí tem o Jin-Qi pré-celestial e o Jin-Qi pós-celestial. O pós-celestial também vem dos alimentos e bebidas. Então vejam bem, os alimentos e bebidas também nutrem os nossos rins, sede do Yin e do Yang do corpo.
E a energia pré-celestial é aquilo que a gente herda dos nossos pais. Veja bem, os rins, então, eles comandam como fonte os ciclos do homem. No caso do homem, do sexo masculino, o ciclo dos 8. No caso da mulher, o ciclo dos 7. Como é que é isso? O ciclo dos 7 a cada 7 anos a mulher muda de ciclo. Então, 7 vezes 1, 7, ela deixa de ser uma criança e passa à pré-adolescência. 7 vezes 2, 14, ela tem o advento da menarca. Ela deixa de ser uma pré-adolescente e vai para a adolescência. 7 vezes 3, 21, começa a maturação dos órgãos sexuais. 7 vezes 4, 28. Os hormônios e o corpo já estão totalmente preparados para a concepção, ou seja, a manutenção da perpetuação da espécie, que é comando dos rins. Então, com isso, as funções da sexualidade também estão totalmente ligadas a esses rins. 7 vezes 5, 35, esses hormônios da sexualidade da concepção começam a decair. 7 vezes 6, 42, começam as rugas e os cabelos brancos. 7 vezes 7, 49, o orvalho deixa de descer e a mulher tem o advento da menopausa. O homem segue os mesmos ciclos, porém de 8, de modo que aos 8 vezes 8, 64, se tem a andropausa. Bom, quem é que comanda toda essa energia? Rins. Então, agora a gente entra propriamente dito no assunto desses pilares do bem-estar dentro da visão da medicina chinesa. O que tiraria, então, a melhor forma de bem-estar dentro dos nossos conceitos clássicos? Primeiramente, a gente tira qualidade de vida quando a gente perde saúde. Saúde é um patrimônio. Todo mundo vê isso publicado nas minhas mídias sociais. Portanto, nós precisamos, durante todo o nosso viver diário, trazer a manutenção da força dos rins. E como é que a gente deprime a força dos rins? Através de excessos. Quais excessos? Excesso alimentar, excesso de ficar em pé, excesso de trabalho, que envolve o físico e o mental, e que envolve os exercícios físicos também, excesso de sexo e excesso de partos. São os excessos clássicos que desgastam a energia yin dos rins e, com isso, antecipa os processos que às vezes aconteceriam aos 42 anos e tal. Aquilo acontece mais precocemente, os cabelos brancos vêm mais cedo, a menopausa vem mais cedo, né, a impotência vem mais cedo, e assim são processos que vêm pelo desgaste dessa energia dos rins, tirando a nossa qualidade de vida, né? Existem outros excessos que também deprimem a força dos rins. Perdas sanguíneas graves é um exemplo, doenças crônicas e o uso continuado de remédios, antibióticos, isso fatalmente vai deprimir o nosso sistema imunológico. Portanto, é fundamental que a gente entenda que a preservação dos rins é a base, uma das bases, um dos pilares para que a gente possa ter uma boa saúde, uma saúde brilhante, né? E isso vai se repercutir em outros aspectos do nosso corpo. Em um outro momento da nossa aula, nós falamos do pulmão. O pulmão, ele resguarda a coragem, também a capacidade de enfrentamento às adversidades da vida. Então, essa disposição, essa força que eu tenho de encarar os meus desafios, vem do pulmão. Vem de outros aspectos também, mas o pulmão ele traz isso como sede dessa energia vital, o comandante do Qi. Portanto, um pulmão forte, como diz o ditado taoísta, te torna capaz de enfrentar um tigre. Vejam bem, esse pulmão, ele quando a gente não faz exercícios aeróbicos, porque se a gente bem lembrar, a primeira função do Qi é a energia do céu, que vem através dos pulmões.
Como é que é o conceito dentro de medicina chinesa? Né? Os pulmões, eles recebem o novo e descartam o velho, descartam o viciado. Entendeu? Então ele é a abóbada dos órgãos internos. É como se ele fosse o teto de uma carruagem e ele jogasse a energia, ele faz a difusão, ele faz a descida da energia vital para os 5 pontos do nosso corpo, para as 5 extremidades. Função parecida com a do fígado também, mas isso será objeto de uma outra conversa nossa. Portanto, o pulmão, ele, como sede e força da energia vital, ele também traz para a gente a capacidade de rechaçar fatores patógenos externos e também agressões psíquicas e emocionais que fatalmente tiram a gente do nosso eixo, da nossa saúde. E vejam bem, bem-estar significa bem-estar emocional. Para que eu esteja emocionalmente bem, eu preciso ter um pulmão forte, saudável, né? Energia vital. E um dos fatores, uma das condições para que essa energia vital possa ser forte o suficiente para fazer frente a esses fatores é ter uma boa capacidade aeróbica. Fazer caminhadas em ambientes com ar puro, né? Técnicas de Qigong, Qi, energia com trabalho, são técnicas de respiração associadas a mentalizações, o Tai Chi Chuan, os exercícios tradicionais chineses, o Liang Kun, as artes marciais, o Kung Fu ou qualquer outra arte marcial, né, são bases para te promover não só um condicionamento físico, um condicionamento mental para que você possa ter resiliência para lidar com problemas da vida e problemas que o dia a dia nos traz, né? Que cabe lembrar que a Organização Mundial de Saúde considera 60% dos nossos das síndromes que a gente desenvolve tem como um dos fatores de disparo o equilíbrio emocional, né? O desequilíbrio emocional, melhor dizendo. Nós, a medicina chinesa, entendemos entre 70% e 80%. Quando a gente pega a literatura dentro de Neikun, de medicina interna, a gente percebe que o fator emocional está presente na maioria esmagadora dos padrões de desarmonia dentro da visão da medicina chinesa. Então, é importante a gente considerar muito que o fator emocional ele é uma condição para que a gente possa ter um bem-estar físico, emocional e um bom estado de espírito, né? É interessante colocar também que, né, ao mesmo tempo que eu estou ali fazendo aquela atividade aeróbica, aquela corridinha leve ou aquela caminhada num lugar gostoso, com um ar bem puro e ionizado, né, eu também esteja recebendo ali a luz solar, né, que desenvolve a vitamina D, né, hidratação, que são fatores básicos para a nossa saúde, né, e essa atividade física leve que ela é extremamente saudável para a gente. Mas lembrando, o ar, mas tem os alimentos e bebidas. O que eu como? Já dizia, né, Hahnemann, criador da homeopatia, né, faça do seu remédio, faça do seu alimento o seu remédio, né? Nossa alimentação, ela é um fator preponderante, determinante para que eu tenha um bem-estar físico, mental e um estado de espírito. Se eu como bem, se eu faço as refeições obedecendo regras básicas da medicina chinesa, 5 sabores, 5 cores, a mastigação. É interessante dizer que o primeiro conceito de dietética em medicina chinesa, o Shiliao, né, eles definem de uma forma muito interessante que a alimentação ela tem que ser baseada pela nossa dentição. Né? Nós temos 4 dentes incisivos em cima e 4 dentes incisivos embaixo, total 8 dentes, o que equivale a em torno de 25% da nossa dentição. Nós temos 4 dentes caninos, que equivale a 12,5% da nossa dentição. E os demais, né, os 16 dentes, são ali em torno de 62%, 63% de dentes molares e pré-molares, que são dentes de trituração, caninos de laceração, incisivos de corte. Baseado nisso, eu olharia para o meu prato e colocaria 12,5% de carne, né? Talos, raízes e tubérculos, 25%,
e o resto de grãos. E isso, se eu obedecesse essa regra básica, obedecendo o que a dentição me traz, seria o suficiente para ter uma saúde muito adequada. E, de fato, esse foi o primeiro conceito desenvolvido dentro do raciocínio de Shiliao, dietética e medicina chinesa. Agora, tem alimentos específicos que eu vou ingerir ou deixar de ingerir à frente de um fator patógeno. Quando está instalado em mim um fator patógeno, um padrão de desarmonia, eu preciso eliminar alguns alimentos e acrescentar outros alimentos para que eu possa ter uma recuperação da minha fisiologia energética. Importante dizer também que de todos esses processos de formação do nosso corpo, né, do nosso bem-estar, tem um aspecto que eu quero destacar, chamado Shen, espírito, né, definido próximo espírito ou consciência. O que vem a ser o Shen? O Shen, ele é o mais sutil e o mais, vamos dizer assim, substancial tipo de Qi, de energia vital, né? E é nele que se resguarda 5 aspectos mentais e espirituais. A alma etérea, que vai para o fígado, vesícula biliar, o elemento madeira. A alma corpórea, que vai para pulmão, intestino grosso, elemento metal. A sede da inteligência, que vai para o elemento terra, baço, pâncreas, estômago. A sede da força de vontade, que vai para rins, bexiga, elemento água, né? E o Shen propriamente dito, que vai para o elemento fogo, que é a consciência ou a mente propriamente dita, que vai para coração e intestino delgado, elemento fogo. Ou seja, nós recebemos um espírito que se quebra em 5 aspectos que nós chamamos manifestação dos ocultos, e cada um deles traz um aspecto do bem-estar. Vamos entender isso. A alma etérea, que é imaterial, que para os chineses é a que sobrevive após a morte, é com ela que a gente sonha, que a gente tem a harmonia do sono, dos sonhos. O sono, quando é intranquilo, a minha alma etérea é que está abalada. E o que é que abala a alma etérea? Alimentos inadequados, falta de nutrição adequada para o sangue, né? Porque a residência da alma etérea está no aspecto yin do fígado e do sangue do fígado. Quando esses 2 aspectos do elemento madeira estão fracos, o yin e o sangue, né, energeticamente fracos, é como se a alma etérea perdesse a morada dela e ela ficasse abalada. E aí eu tenho, né, aquilo que os nossos avós falavam: se você comer e for dormir, você tem pesadelo. Por quê? Porque à noite o sangue ele se recolhe dos músculos e tendões e vai para o nosso fígado, né, para resguardar aquela alma etérea que precisa de uma morada para que eu tenha um bom sono. E aí eu como, o que acontece? O meu sangue vai para o estômago, para o baço, pâncreas, para fazer a digestão. E a minha alma etérea fica sem alojamento e aí eu passo a ter pesadelos, sonho intranquilo, sono intranquilo e sonhos confusos sem conexão com o nosso dia a dia, né? E é interessante que ele se manifesta das 23 horas às 3 horas da manhã, a hora que o pessoal está todo na farra, na balada, comendo, bebendo, bebida alcoólica, que são coisas que vão afetar frontalmente a harmonia do fígado, da vesícula biliar, do elemento madeira e vão desalojar a alma etérea também. Mas mais do que isso, a alma etérea nos dá o bem-estar da decisão, o bem-estar do planejamento com execução. Tá? Tudo isso traz para a gente uma sensação de segurança, de paz interior, e isso é um bem-estar, né? Por outro lado, a alma corpórea, né, que é a contraparte da alma etérea, está ligado ao pulmão, ao intestino grosso, e ele está ligado com os aspectos funcionais do meu corpo, ou seja, o que significa isso? A vida celular, a proliferação celular, a coordenação motora, o equilíbrio, aquelas pessoas que levantam, saem quebrando e esbarrando em tudo, essas pessoas estão com a alma corpórea precisando de fazer um ajuste, um tratamento específico, né? Ela também me dá coragem, me dá uma parte do meu psiquismo também, e por fim ela é a força do meu corpo físico, tá? Que é também base do meu bem-estar. A sede da inteligência ligada ao elemento terra
né? Baço, pâncreas e estômago. Concentração, memória, raciocínio, pensamento aplicado ao estudo, né? Muito fraco, né? Porque no Brasil, né, o sabor que deprime o elemento terra é principalmente o doce. E arroz, feijão, macarrão, batata, cenoura, beterraba, tudo tem amido, então a nossa base é muito doce. E o paladar do brasileiro é muito infantilizado, né? A gente não consegue fazer uma alimentação mais ácida, mais amarga, que o pessoal não gosta muito. Então essa variação de sabores é muito importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico. E essa infantilização do nosso paladar faz com que a gente deprima o elemento terra e isso repercuta no nosso bem-estar nos aspectos de memória, concentração, raciocínio e pensamento aplicado ao estudo. Tá? A sede da força de vontade está ligada com os rins, né? Capacidade de ter direção das metas da vida, de saber o que eu quero da vida, está ligado à força dos rins, né? É o propósito, a determinação daquilo que eu desejo, né? Eu busquei a medicina tradicional chinesa, eu amo o que eu faço, força dos rins. Então, e aí vem outros aspectos, a intuição, o equilíbrio das emoções, deixa eu ver mais, a agilidade, né? Isso muito desenvolvido em práticas corporais chinesas, né? Que nós vamos a gente pode perceber isso nas artes marciais, no Liang Kun, no Qigong, no Tai Chi Chuan, no Taoyin, né? No Patuo Xin, no Yin Jin Jin, são terapêuticas que vão trazer para o nosso ser um bem-estar e isso é maravilhoso, né? Então, a gente precisa entender que temos a priori o ar que a gente respira, os alimentos e bebidas e a força dos rins. Tudo isso, em conjunto, gera em nós uma sensação de plenitude, de força interior, de força psíquica e emocional, de equilíbrio, de paz de espírito, né? Paz nos pensamentos, nos sentimentos, nas palavras, nas atitudes, né? Trazendo para a gente sorriso largo, né? Fazendo com que a gente elimine da nossa vida aquilo que embota as nossas emoções, aquilo que trava o nosso agir, né? Aquilo que tira o brilho do nosso olhar, da nossa paz de espírito, aquela clareza, aquela coisa boa, né? Aquela energia gostosa que faz com que a gente seja uma pessoa agradável e bem recebida aonde quer que a gente vá, né? Nos traz segurança, né? E elimina da gente a nossa tendência a acumular coisas, a gente começa a fazer a faxina em todos os aspectos da nossa vida, de hábitos, de maus pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes e até de pessoas, de relações tóxicas. Tudo isso, em conjunto, vai trazendo para a gente um bem-estar e a gente começa a perceber que tudo na nossa vida, ela depende de uma nova escolha e de uma atitude frontal, disciplinada, baseada na verdade, na honestidade. Quando você olha no espelho e enxerga que você está tendo uma verdade interna consigo mesmo, você está fazendo bons pensamentos, você está produzindo boas coisas através da sua atitude, você percebe que você é inteiro com você mesmo, você se respeita, você se ama, você se honra, você tem uma perfeita sensação de bem-estar. E isso é muito gostoso. Eu digo para vocês, existe um ditado budista, foi até citado naquele filme Matrix, né? Existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Antes de conhecer isso conceitualmente, né? Melhor dizendo, conhecendo isso conceitualmente, nós precisamos introjetar isso e jogar isso na prática. O conhecimento sem prática ele é destituído de valor. Então, não só conhecimento, mas viver esses aspectos na medicina chinesa, né? Viver esse estilo de vida, né? Que pode ser coroado com outras terapêuticas, né? O Reiki, por exemplo, a Yoga, o Tai Chi, as artes, né, marciais, como eu já havia dito, acabam de chegar a você naquele momento, de você olhar no espelho e falar assim, realmente eu sou o retrato daquilo que eu falo. Porque quando a minha conduta ela não está de acordo com a minha palavra, eu me enfraqueço em todos os aspectos, mentais, emocionais e até no meu estado de espírito. Tá certo? Eu espero que com isso
em palavras rápidas, eu possa ter sensibilizado a todos do quão importante você observar a qualidade do ar que você respira, dos alimentos, dos hábitos, da preservação dos rins, evitando os excessos, e assim a gente possa desenvolver em um futuro próximo outros temas para que a gente tenha um profundo e mais ampliado entendimento, né, de tudo isso que a gente está falando. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e que tudo corra bem a partir de agora, quando você olhar no espelho e puder falar assim: eu ainda não estou completo, eu preciso buscar esse equilíbrio, essa harmonia que está sendo dita, então estamos às ordens para poder startar esse processo, vamos começar esse processo, tá bom? Um forte abraço, fiquem em paz e que essa energia vital possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado.